Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, ou boa tarde, bom dia, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem a ordem dos fatores, não altera o produto, não é verdade? E não importa a hora que você vai nos acompanhando. Se é no ao vivo da sexta-feira, boa noite para vocês, né? Se vai nos acompanhar durante a madrugada, uma boa madrugada. Se vai nos acompanhar na manhã, uma boa manhã, né? Ou na parte da tarde, uma boa tarde para você. O importante é que nós estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma Sexta da Inclusão, com muitas novidades no dia de hoje, um bate-papo gostoso, uma conversa bacana entre toda a nossa equipe, Paulo Megger, Wilson Andrade, nossos convidados, e você aí do outro lado, né? Dando o seu like, participando, mandando seus comentários aqui nesta noite gostosa de sexta-feira que está fazendo na nossa região, aqui na cidade de Rio Claro. Estamos a 170 quilômetros da capital paulista, na região, no centro-leste do estado de São Paulo. Um forte abraço para todos vocês. Antes da história positiva de hoje, o boa noite dele, Wilson Andrade, que está conosco e também já vai dar o seu boa noite e trazer o recado da área moda inclusiva aqui na nossa Sexta da Inclusão, no nosso Rádio Live TV pela Central Brasileira de Inclusão. No horário oficial, boa noite, Wilson, mas também bom dia, boa tarde, boa noite para você. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Está começando mais um Sexta da Inclusão CBI. Você vai com a gente até às 19 horas ou um pouquinho mais. E a gente tem bastante atração. Hoje vamos estar falando as notícias, o que está acontecendo no mundo da inclusão. E vamos estar conversando com a Giovana, que é psicóloga. Vamos estar falando sobre o transtorno do espectro autista e também a ecoterapia, a importância da ecoterapia para essas crianças, para esses adultos, né? E vamos falar um pouquinho, então, Paulinho, aqui da área moda inclusiva. Você acessa lá www.areamodainclusiva.com.br e você pode estar entrando lá no site e verificando produtos adaptados para você que é pessoa com deficiência. Você que tem uma amputação de perna, não tem uma perna, alguma coisa assim, a roupa adaptada para você, tá certo? Aquela roupa especial, uma roupa que não incomoda para você. Você pode estar entrando lá no site e verificando. E não só roupas, mas também acessórios. E você entrando lá, você coloca CBI, quando aparecer cupom, se você pode adquirir algum produto, você já vai ter 5% de desconto. Então, vamos lá. Qual que é o local aonde você tem produtos para a inclusão para você, pessoa com deficiência? É lá na área moda inclusiva. Repetindo, vamos lá então, é o www.areamodainclusiva.com.br. É só entrar lá no site e conhecer os produtos, Paulo. Maravilha, meu amigo Wilson Andrade. Dado o recado aqui, então, na nossa Sexta da Inclusão, pela Central Brasileira de Inclusão, o nosso Rádio TV de todas as sextas-feiras, esse bate-papo gostoso com a família, falando do mundo da inclusão. Vamos trazer, então, na abertura do nosso encontro de hoje, a história positiva para que a gente possa contar na abertura da nossa Sexta da Inclusão. Conta uma história que certa vez, num determinado hospital de uma cidade, dois pacientes faziam o tratamento no mesmo quarto. Um tinha uma cama que ficava do lado de uma janela e o outro a cama do outro lado, né? Que não tinha o contato com a janela. O paciente que estava na cama do lado da janela, mesmo com alguma dificuldade devido ao seu tratamento médico, conseguia se movimentar, se locomover ali, né? Se mexer na cama e levantava e segurava na janela. E começava a contar
para o outro o que estava vendo do outro lado da janela. E falava para o outro lado, para a pessoa que do outro lado do hospital tinha um jardim muito bonito, onde as pessoas ali caminhavam, casais e namorados passeavam de mão dada, crianças brincavam de bicicletas, e aquele outro paciente ficava pensando: puxa, quisera eu poder ir até essa janela e ficar olhando essas coisas bonitas que eu nunca tive tempo para observar e ver na vida. E aquele rapaz continuava todos os dias, tinha uma história para contar. Olha, estou vendo um casal de namorado. Olha que lindo! Ele tirou algo de dentro do seu bolso e colocou no dedo. Ah, deve ser uma aliança de noivado. Estou vendo uma criança que chegou de bicicleta e correu para os braços dos seus pais e deu um beijo. Estou vendo, né? E contava sempre uma história bonita. Estou vendo uma flor, né? E aquele homem ficava assim, né? Que coisa linda, que coisa bonita. Eu nunca observei isso na vida. Se Deus me der vida e saúde agora, eu quero sair daqui e poder observar tudo isso na vida. E o tempo foi passando, e aquele homem que estava ali, hospitalizado, na cama do lado da janela, pôde ter alta do hospital. Ficou curado e foi embora. Assim que aquele paciente deixou aquele quarto, o outro pediu para a enfermeira, com urgência, antes que alguém pudesse ocupar aquele leito, aquela cama, que ele pudesse ser transferido para o outro lado, o lado da janela. Seu pedido foi atendido e ele aguardava com ansiedade o momento de poder levantar para olhar para a janela. Pois bem, isso aconteceu. Mas quando ele levantou, segurou na janela, aí veio a grande decepção. Apenas um muro do outro lado da janela. Um muro que sequer dava para ver a rua. Decepcionado, ele comentou com a enfermeira: não entendo, está havendo algum engano aqui. Como que pode? O homem que estava aqui falava de jardim, lagos, pessoas passeando, patinhos que andavam na grama e na água. E eu vim para cá com toda essa boa intenção de ver essas coisas e não tem nada. Por que que ele fez isso comigo? E a enfermeira falou para ele, né? Talvez ele fez isso para te motivar, pois aquele homem nem enxergava. A lição de vida para cada um de nós. Se motive. Veja em cada dia na vida o renascimento. Veja cada dia a beleza de viver, a beleza de ter uma família, a beleza de ter um trabalho, a beleza de sonhar, a beleza de acreditar, a beleza que você, independente de sua deficiência, você pode, você deve, você é chamado a fazer um mundo novo. Paz e fraternidade para você. É isso aí, essa é a sua sexta da inclusão CBI. Você vai nos acompanhando, a gente vai estar trazendo daqui a pouquinho várias notícias, informações para você sobre o mundo da inclusão. Foi aí um momento de reflexão que o Paulo Meyer fez, e você pode participar com a gente, tá? Você pode estar mandando recadinho aqui no chat, fazendo perguntas, a gente vai estar à disposição de você. E hoje a gente vai estar conversando com a psicóloga Giovana, que vai estar falando sobre transtorno do espectro autista e também sobre a ecoterapia, o quanto é importante a ecoterapia. Paulo, já aproveitando, mandando um recado aqui, um recadinho para o César Panzeri. Ele coloca aqui: Paulo Meyer, sou seu fã.
está nos acompanhando, Paulinho. Ô, meu amigo César Panzeri, né? Paz e fraternidade para você, né? E saudações tricolores, né? Ele que é São Paulino, assim como nós, né? Obrigado, César. E em breve nós estaremos também pela Digital Esportes, viu, César Panzeri? Estaremos de volta lá também, né? Fazendo a nossa programação lá também, né? Um abraço, então, para o Rit Júnior também e todo o pessoal. E um beijão no coração aí da dona Nenê, viu, César? E do Pipoca, né? A dona Nenê, a gente está acompanhando aqui, a dona Nenê que passou por uma cirurgia, né? O Pipoca, grande abraço para vocês. Obrigado, César. Obrigado aí de coração. Ele que é da cidade de Garça, hein, Wilson? É isso aí, ele colocou aqui, Paulinho, linda história, Paulo, e ele colocou ótimo. Tá certo, tá certo. Muito obrigado, viu, César Panzeri, pela sua participação. E é isso aí, Paulinho. Vamos então começar já com notícias aqui. Daqui a pouquinho a Giovana vai estar com a gente aqui, com aquele bate-papo sobre ecoterapia. Vamos começar então com as notícias de hoje, Paulo? Vamos lá, Wilson. Vamos trazer aqui as notícias do mundo da inclusão, né? Notícias às vezes agradáveis, né? Que falam de luta, de conquistas, e notícias que a gente tem que buscar a nossa condição de vida cada dia mais. Tá certo. A primeira, para iniciar, Paulinho, eu gostaria que você falasse um pouquinho que esta semana aconteceu, que é uma data estipulada, que foi no dia 8 de abril, ontem, o Dia Nacional do Sistema Braille. Você que utiliza o Braille, Paulo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Braille, o que é o Braille, e eu acho que seria importante você falar, você acredita que com as novas tecnologias, vamos dizer assim, vai cair em desuso o Braille, ou você acredita que não? Fala um pouquinho sobre isso, Paulinho. O Braille, Wilson, você me pegou de surpresa, né? Mas é um sistema, um método francês, né? Ele veio através de Louis Braille, que é o seu sobrenome. Louis Braille, ele ficou cego aos 8 anos de idade. Ele trabalhava ajudava o seu pai, né? Em uma selaria, né? E acabou com aqueles produtos, aqueles equipamentos, né? Para o trabalho, pontiagudos, de corte, acabou furando os seus olhos, né? E Louis Braille pôde desenvolver esse sistema de pontos, né? De pontos, onde nós, deficientes visuais, a gente faz a leitura pelo tato, né? E o Braille, digamos assim, ele foi o precursor, né? De toda a abertura para que o cego pudesse se incluir na sociedade, aprender a ler e escrever, se alfabetizar, né? Estudar. Eu mesmo fiz todos os meus estudos. Agora, a minha graduação foi mais assim, virtual, mas toda a parte de alfabetização foi em Braille. Eu acredito, Wilson, que o Braille jamais vai sair e deixar de ser usado e vai ficar fora de moda, né? As tecnologias, elas nos ajudam, né? O sistema de áudio, né? Para computador, para celular, a gente faz a prática, o uso, facilita muito. Mas o Braille nunca vai deixar de ser uma ferramenta, né? Importante na vida das pessoas com deficiência. E digo que ainda, apesar de tudo, muitas pessoas com deficiência, muitos deficientes visuais, ainda não têm acesso a essa tecnologia né, de ponta do uso do computador, do uso do celular. Então, ele vai ter o contato com o Braille. Então, eu acredito que o Braille jamais vai deixar de ser usado e jamais o Braille será obsoleto. Tem muita gente que fala, né, que o Braille
é um produto que vai ficar obsoleto, né? Eu acredito que não, viu, Wilson? Inclusive, estou aqui, não sei se dá para ver na tela, usando um relógio que é de ponto de braille, né? De braille. Ele abre, o relógio abre o vidro, né? E a gente pode aqui por ele, né? Olha lá, são Ô, 18 Paulo, não horas dá pelo para meu. ver. Levanta o braço, então. Levanta o braço na tela. Aí, Mais. Aí mais. dá. Aí. Então, olha aí, só que não dá para ver porque ele fecha o vidro quando ele abre, o vidro acaba fechando, né? Mas o ponto é tudo em braille, ó. São Pega 18 um pouco horas mais para e ver. 18h25 no meu relógio. Se ele estiver errado, é o relógio que está errado, né? Então, jamais, Wilson, o Braille, na minha opinião, deixará de ser usado e jamais o Braille irá morrer. O Braille é como o rádio, ele se reinventa, viu, Wilson? Tá certo. Então, Paulo, só lembrando, na verdade é o Dia Nacional do Sistema Braille, que foi comemorado nesse dia 8 de abril. É o Dia Nacional. A data celebra o nascimento de José Álvares de Azevedo, que foi o primeiro professor cego do Brasil, que Sim. trouxe da França o sistema de leitura aqui para o nosso país. O sistema Braille se tornou conhecido pela Europa há quase 200 anos. No Brasil foi criado em 1999 a Comissão Brasileira do Braille, Não, vinculada ao Wilson, Ministério da quando? Educação. Oi, Quando, Paulo. Wilson? Quando que está a data aí? 1999. Não, não. Não, isso Muito foi antes. que foi criado a Comissão Brasileira do Braille, Ah, vinculada ao sim, a Ministério da Comissão. Educação. É, sim. Porque o Braille, ele, no Brasil, ele é usado já há mais de 100 anos, né? Tá certo. Paulo, foi aí que surgiu a elaboração e difusão desses importantes documentos da grafia Braille para a língua portuguesa e as normas técnicas para a produção de texto em Braille e grafia química Braille para uso no Brasil, Paulo. Tá certo? Tá certo. Olha, Wilson, Braille e bengala mecânica são situações que nunca o deficiente visual vai deixar de usar. Temos aí até muitas tecnologias, estão vindo bengalas, né, inteligentes, bengalas com GPS, vai facilitar a vida de nós deficientes visuais? Vai facilitar e muito, né? Bengala que vai apontar o caminho para onde a gente vai falar a rua que nós estamos. Tudo isso são coisas maravilhosas que já estão acontecendo e virão cada vez mais, né? Mas o Braille e bengala mecânica nunca deixarão de ser usados, viu? Tá certo. Só lembrando, pessoal, que a Giovana, a psicóloga, já está com a gente aqui, tá? Daqui a pouquinho ela vai estar entrando, a gente vai estar conversando sobre ecoterapia e sobre transtorno do espectro autista, tá certo? Paulo, agora vamos fazer uma divulgação e falar da importância dessas atrações que estão sendo realizadas pela Prefeitura de Rio Claro, a Secretaria de Cultura, junto com o Instituto Lumiarte, Paulo. Está acontecendo várias atividades relativas à inclusão. Eu vou até falar as que vão ser feitas agora, as que passaram já se foram, né? Mas a que vão ser feitas para estar fazendo essa divulgação, que é importantíssimo uma cultura inclusiva, né, Paulo? Amanhã, no dia 9, hoje, às 20 horas, então você pode acompanhar a nossa live e depois passar para lá. Às 20 horas, vai ter fotografias com audiodescrição, tá certo? E amanhã, dia 10/4, às 20 horas, também vai ter dança com audiodescrição, Paulo. Essa transmissão é feita pelo Facebook do Instituto Lumiarte. Agradecer o Elton, né, Paulo? Que você também participou de uma ação que foi feita, o Elton com uma bailarina fez um evento alguns tempos atrás aqui no município de Rio Claro. Foi uma das primeiras ações com audiodescrição aqui no município que aconteceu, né, Paulo? Poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, inclusive foi através dessa iniciativa do Elton, né, todo o trabalho dessa peça teatral, né, em forma de balé, né, que foi feito na cidade de Rio Claro, que nós pudemos trabalhar naquele decreto municipal, né, que estamos trabalhando agora para virar lei, para que todos os eventos que a gente tiver, quando tiver bilheteria
quando passar a pandemia, que podemos tiver eventos com bilheteria no nosso teatro municipal, na cidade de Rio Claro, que a pessoa com deficiência, seja o deficiente visual, que ele adquirir o ingresso e falar que ele é deficiente visual, né? A companhia, a empresa que está patrocinando aquele evento, ela vai proporcionar audiodescrição, né, para a pessoa com deficiência visual e libras para o deficiente auditivo, né? Estamos trabalhando para que esse decreto se transforme em lei, né? E isso é uma grande oportunidade, né? Não só para os deficientes visuais, aqui os deficientes visuais de Rio Claro, né? Mas os que estão nos acompanhando por todo o Brasil, por todo o mundo, né? Hoje, às 20 horas, participar deste evento, né? Essa sessão de fotografias com audiodescrição, quer dizer, é o momento onde o cego, né, assim como eu, vou poder enxergar, porque vai ter a audiodescrição da foto, a foto está sendo descrita, e amanhã dança com audiodescrição. Então você, meu amigo deficiente visual, tem essa grande oportunidade de, mesmo não saindo de casa, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, né, que o isolamento social ainda deve de ser feito, embora o nosso estado de São Paulo deixe a fase emergencial para entrar na fase vermelha, né, mas mesmo assim, quanto menos a gente evitar aglomeração, evitar estar nas ruas, tem até um ditado popular que eu sempre falo, viu, Wilson? Eu gosto muito de bater perna, né? Quer dizer, andar, passear, né? Mas tenho medo de bater as botas, né? Eu tenho medo de morrer imensamente, né? Então, tem uma grande oportunidade para você estar em casa com a sua família e participar desses 2 eventos amanhã, que a cidade de Rio Claro vai estar promovendo, e você de todo o Brasil vai poder acompanhar. Viu, Wilson? Tá certo, então, pessoal. Então, vamos começar aqui. Vamos chamar, então, a Giovana, Paulo. Então, a gente vai conversar agora com a Giovana Goulart Fernandes. A Giovana, ela é psicóloga formada em 2017, tem curso avançado de ecoterapia, pós-graduação em intervenção de aba para autismo e deficiência intelectual, CBI, pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional, Paulo. Vamos conversar, então, o assunto nosso agora é autismo e ecoterapia. Vamos conversar, então, vamos chamar a Giovana, Paulo? Vamos lá, pode chamar, você está autorizado a trazer a Giovana para a nossa roda de conversa, o nosso bate-papo, né? A Giovana não vem para ser entrevistada, ela vem para conversar conosco e, acima de tudo, nos ensinar, porque é preciso conhecer para incluir, né? Não adianta você falar de inclusão se você não conhece uma determinada situação, né? Se você não conhece, sempre vai ficar aquela inclusão de fora, aquela inclusão superficial, né? Então, essa roda de conversa, esse bate-papo, que a Giovana vai trazer toda a sua experiência, não só a teoria, mas a sua experiência, a sua vivência, é que nós possamos conhecer um pouquinho mais, para que sim, nós possamos incluir depois. Giovana, no horário oficial ao vivo, boa noite, mas também para quem vai nos acompanhar durante toda essa semana, essa live, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Seja bem-vinda, Giovana. Oi, Paulo. Oi, Wilson. Muito obrigada pelo convite. Acho que a gente aprende bastante com todo mundo, mas hoje eu não vim aprender, não tenho essa coisa toda. A gente vai conversar um pouco sobre o meu trabalho, sobre o que a gente faz, mas acho que é pretensão minha falar que vou ensinar alguém. Vai, com certeza vai, porque todo mundo nessa vida não sabe tanto que não precisa aprender mais um pouco, e nem todo mundo não sabe nada que também possa passar alguma coisa para a gente, né? Estamos num aprendizado, um ajuda o outro, um dentro da sua vocação profissional, outro dentro de sua vivência, outro querendo aprender para ser um ser humano melhor, né?
mas o importante é que todos nós, seres humanos, estamos em caminhada, né? Estamos nessa caminhada, estamos aí nos transformando dia a dia, né? Apesar que tudo vem colaborar para que cada vez mais o ser humano se fecha, o ser humano se torne cada vez mais preso dentro do seu eu acredito ainda que nós, seres humanos, podemos sair de dentro desse nosso eu, de dentro desse nosso egoísmo e viver, né, essa vida, essa sociedade mais igualitária, uma sociedade de mais respeito, uma sociedade de mais carinho, onde todos possam cumprir a sua missão, independente de suas limitações, de suas deficiências ou não. Eu acredito nesse mundo novo, viu, Giovana? Concordo, Paulo. Ô, Wilson. Para iniciar, e vocês podem estar deixando seus recadinhos, suas perguntas, tá aqui no chat. A gente vai estar passando aqui para a Giovana e vamos estar batendo esse papo aqui. Giovana, para iniciar, eu gostaria que você falasse um pouquinho, que a gente já verificou aqui na hora que passei o seu currículo, que você buscou uma especialização na área em relação ao transtorno do espectro autista. Eu queria falar, para iniciar, o que levou você a ser psicóloga, a estudar psicologia e partir para esse segmento, para essa área? O que levou você? Logo que eu saí da graduação, eu sempre tive o desejo de trabalhar com crianças, que é o meu principal foco. Daí, mas antes da graduação, quando eu escolhi a psicologia, eu já gostava muito de trabalhar com crianças, já tinha essa proximidade. A partir de conhecer um trabalho de uma neuropsicóloga, eu fui pesquisar mais um pouco sobre a psicologia e acabei me encantando pela área. E escolhi entrar pela psicologia. Ao longo da graduação a gente vai vendo bastante coisa. Sempre me interessei mais pelo lado de trabalhar com as crianças. Hoje eu atendo crianças e adultos, tanto na ecoterapia como na clínica. Mas sempre foi um desejo meu estar mais próximo das crianças e tentar, de alguma forma, ajudá-las a ter uma melhor qualidade de vida. A especialização do autismo comecei recentemente, estou no 2º mês. Ela veio a partir do trabalho da ECO. A gente, na ecoterapia, atende bastante autistas. Eu trabalho com ecoterapia aqui em Rio Claro e lá em Araras. Então, eu tenho um público grande. Acho que quanto mais especialização, melhor a gente vai trabalhar com essa demanda. E a partir daí, eu busquei essa especialização pela CBI, tanto com autistas como com deficientes intelectuais, para ter uma gama melhor e para trabalhar com essas crianças de uma forma melhor para elas. Paulo? Pode seguir, Wilson. Pode fazer mais uma pergunta. E, Giovana, você acabou de apontar que você atua em 2 locais com a questão da ecoterapia, né? A ecoterapia, que, se não me engano, em 2019, passou a ter uma lei que regulamentou a ecoterapia e trouxe ela, vamos dizer assim, como uma terapia oficial, que até mesmo plano de saúde, quando se receita, vamos dizer assim, o médico receita, é uma terapia que tem uma metodologia aprovada e entra na questão do plano de saúde ter que arcar com isso. O que você diria com relação à importância da ecoterapia num tratamento de uma pessoa com transtorno do espectro autista ou de outras deficiências? O Paulo chegou a fazer, né, Paulinho, ecoterapia há muito tempo atrás. Acho que o cavalo nem está mais aqui na Terra, muito tempo atrás, né, Paulinho? Realmente, isso deixou aqui no início do ano 2000, né, entre final da década de 90, 99, 2000, né, nós fizemos ali, onde tem o mesmo trabalho feito aqui na cidade de Rio Claro, né, a gente fez um trabalho quando a gente pertencia a uma instituição de deficientes visuais aqui em Rio Claro, né? A gente participou de um trabalho bacana, né? Acredito que a Giovana, tão jovenzinha ainda, aquele tempo ainda, ela era bem pequenininha, né? E a ecoterapia evoluiu muito, cresceu muito, né?
e a gente viu ali pessoas, no caso, que era feita no nosso caso, né, para deficientes visuais, que tinha um momento de inclusão, tinha um momento de aceitação, e muitas pessoas ali aprenderam muito e tiveram até se descobriram ali, né? Porque tinha muito medo, às vezes até mesmo de poder caminhar, medo de locomover. Ali descobriu na ecoterapia que poderia até praticar um esporte, que poderia até ir além do que a deficiência mostrava para ele, né? Isso estou falando no caso, uma experiência que nós vivemos, né? Nós deficientes visuais, né? Claro que a Giovana tem N detalhes para falar, principalmente hoje na atuação dela mais fortemente na área profissional, quando o aspecto autista, né? O aspecto autista, mas foi muito bom, naquele momento da minha vida, fazer a ecoterapia. E se eu tivesse oportunidade de voltar a fazer, no auge dos meus 54 anos, eu voltaria, viu, Giovana? Não sou tão jovenzinha assim também não, viu, Paulo? Mas eu acho que você, mais que ninguém, pode falar dos benefícios da eco. Eu acho que não fui eu que acompanhei seu trabalho, mas as meninas, aprendi muito com elas, e sei da competência delas. É muito gratificante para a gente ouvir as pessoas que passaram pela eco ainda falar com tanto carinho e com tanto amor de uma terapia que ainda é tão nova no mundo, né? Como o Wilson falou, desde 2019, os médicos reconheceram a ecoterapia como uma terapia. Então, os planos, a partir de uma lei, os planos podem cobrir a ecoterapia como qualquer outra terapia. A importância disso para a gente é enorme, que como ela não era reconhecida, então era ou meio particular, ou por órgão público, por filantropia, então limitava a quantidade de pessoas. A partir dessa lei, a ecoterapia pode chegar para mais pessoas, pode abranger. E o benefício dela, especialmente para os autistas, que é o tema, mas eu acho que para todas as pessoas com deficientes ou necessidades especiais, que é o que a ecoterapia atende hoje, é enorme a quantidade de benefício entre autonomia, igual o Paulo falou, se vê além da deficiência, você tem essa liberdade, tem esse amor. Em cima do cavalo a gente ganha alguns poderes, a gente brinca com as crianças, que eles podem sentir outras coisas que a sociedade ignoram eles quando taxam eles apenas como uma deficiência. Voltando um pouco mais para os autistas, o trabalho que a gente tem com eles é mais na parte, o meu, é na parte comportamental. Tudo que eu falar aqui vai ser a partir da minha abordagem clínica, que é a análise do comportamento, que trabalha com ABA, que é a minha especialização hoje. Então, a gente procura promover uma qualidade de vida melhor com as crianças a partir do comportamento que elas têm. Então, na ECO, a gente vai proporcionar para elas atividades e benefícios que elas possam ter uma melhor qualidade de vida e uma maior funcionalidade. A depender do nível de autistas, né, que a gente tem o leve, o moderado e o severo, a gente proporciona para a criança em planos individuais a partir do que vai ser bom para ela. Então, qual é o benefício que aquela criança precisa? O que aquela pessoa necessita para não ficar algo mais generalizado, para fazer um plano individual e alcançar os benefícios que ela tem com isso. A gente trabalha bastante... Pode falar, Paulo. Não. Eu pensei que você tinha concluído. Pode concluir. Pode falar, imagina. Não. Depois eu vou fazer uma pergunta para você, mas pode concluir o que você tem. Tá? A gente trabalha... É que você fez uma pausa, eu achei que você tinha terminado. Não, mas pode falar. Não, fique à vontade. A gente trabalha com as crianças vários aspectos, desde a parte de afetividade, do contato com o cavalo, a parte sensorial, entre a pelagem do cavalo, as alimentações, o contato entre os terapeutas e o guia, que é a pessoa que nos auxilia puxando o cavalo. Então, a gente tem toda essa parte de interação entre nós, entre os outros praticantes, entre as outras pessoas que estão dentro do clube de cavaleiros, que é onde a gente atua aqui em Rio Claro hoje. Então, toda essa inclusão, e a partir disso, as crianças se sentem incluídas no esporte, incluídas na sociedade, porque elas têm um contato com todo mundo, têm essa maior interação, conhecem um mundo diferente em cima do cavalo.
Pode fazer a pergunta, Paulo. Não, muito bem, essa parte social, né, a gente usava no passado integração, mas essa inclusão que se faz, né? Eu bem me lembro da garotada que hoje são homens também, que puxava, né, guiava os cavalos para a gente, né? E a gente brincava. Você vai encontrar, acho que talvez que o Wilson falou que os cavalos não existem mais, com certeza não, mas você vai encontrar alguma foto lá de uma eguinha pampa chamada Boneca, ou também o camalo azul que tinha, que a gente usava esses cavalos, né, brincava com ele, e os danados até sabiam que a gente não enxergava, parecia, tinha hora que eles sabiam que a gente não enxergavam, que eles mesmos já iam se adaptando a gente. Olha que coisa interessante, o próprio, a gente fala animal, né, mas o próprio, né, esse ser, né, que o homem fala que é animal, né? Ele se incluía a gente, né? Ele nos ajudava, né? E quando tinha alguém que tinha medo, que era assim, parecia que eles também queriam uma hora dentro assim das suas brincadeiras, eles queriam sacanear também, viu, Giovana? Os próprios seres chamado animal queria sacanear também, viu? Eles também gostavam de tirar o sarrinho deles, viu? Mas era um trabalho que foi muito bacana. Agora você falou sobre você como profissional, né? Dentro do espectro autista, tem aí o grau leve, o moderado e o severo, né? Na vida em si, a gente não consegue controlar um ser humano, independente dele ser um ser humano com deficiência ou não. É muito difícil a gente dizer que um ser humano, olha, esse tem condições de chegar até ali, aquele vai poder dar 2 passos a mais, aquele outro vai poder, não vai poder sair, dar um passo, né? Claro que tudo é estimulação, né? Sim. A criança que depois vai se tornar um adulto com o espectro autista, né? Ela chega a ter, né, devido, claro, ao trabalho, à família, às terapias, tal, ter uma vida que se associa dentro de suas possibilidades, o que o ser humano chama de normal, é quase que o normal de qualquer cidadão, não é, Giovana? Sim, é importante esses tratamentos e mais importante ainda, Paulo, é a intervenção precoce. Quanto antes as crianças forem diagnosticadas e antes do tratamento chegar até elas, é importante isso que vai melhorar a qualidade de vida delas. E melhorando a qualidade de vida delas, elas conseguem se encaixar mais na sociedade. Não que a gente precise encaixá-las na sociedade, mas a sociedade cobra isso das pessoas, que elas se encaixem na sociedade, não que a sociedade tenta se adaptar para vários tipos de pessoas. Assim como você falou, cada um tem as suas habilidades, as suas competências, mas quando a gente fala de uma pessoa com autismo, a gente não, e qualquer outra deficiência, a gente não pode rotular ela só com a deficiência. Ela tem N possibilidades que talvez eu, que não tenha uma deficiência, que não sou autista, não consiga chegar. Então, cada pessoa, dentro da sua capacidade, da sua competência, bem estimulada, qualquer ser humano, eu acredito que a gente precisa estimular todas as crianças para ter uma melhor qualidade de vida e ter essa funcionalidade no adulto até chegar nesse padrão. Acho que eu não gosto muito de usar esse padrão normal da sociedade, mas as pessoas bem estimuladas, todos nós podemos chegar no mesmo nível, a depender, claro, dentro das suas limitações, das suas habilidades, mas o estímulo é para isso que a gente trabalha, para as crianças conseguirem ter uma melhor qualidade de vida e se desenvolver da melhor forma. Assim, tem deficiências que, às vezes, a mamãe, o papai, já fica sabendo, né? Quando aquela criança está sendo gerada por um exame, por um ultrassom, né? Que aquela criança vai ter uma certa deficiência, vai enfrentar aí uma missão diferente na vida. O espectro autista, ele consegue ser diagnosticado ainda durante uma gravidez ou é só depois mesmo do nascimento dessa criança? Alguns estudos mais recentes falam que os traços autistas começam a aparecer
nos primeiros meses de vida da criança, que é a partir do contato visual que ela faz com os pais, os pais falam e as crianças começam a balbuciar já, como tem alguns autistas que não falam, essa questão de não balbuciar ou balbuciar e retroceder também pode ser um traço autista. Claro que isso a gente precisa tomar muito cuidado, ser uma avaliação muito bem feita, para não rotular a criança e ela viver com esse estigma o resto da vida dela. Mas os médicos, o pessoal que já atende essa criança desde pequeno, principalmente os pediatras, têm papel fundamental nesse diagnóstico precoce. Claro que a gente trabalha que cada criança tem um tempo de resposta, tem um tempo de desenvolvimento, mas dentro desse tempo é esperado que a criança responda de certa forma. E isso pode ser um traço autista, se não responder da forma desejada. Mas é preciso muito cuidado nessa avaliação tão precoce assim. Hoje, os estudos com um ano e meio, é quando os médicos começam a fechar o diagnóstico, começa a traçar um plano terapêutico para as crianças quando elas estão mais nessa faixa etária. O aspecto autista, ele deixa assim, quando o papai e a mamãe não vai percebendo, é uma criança mais introvertida ou acaba sendo uma criança mais assim imperativa, aquela criança meia inquieta? É difícil a gente falar uma característica só, né, do autismo, porque o autista, assim como as outras, ele tem algumas características predominantes, mas tem vários autistas, né? A gente não consegue comparar. Então, pode ser desde o autista mais introspectivo até o autista mais hiperativo, que a gente também pode ter autistas com TDAH, autista com hiperatividade. Então, é por isso que eu falei que é preciso a gente tomar muito cuidado nessa avaliação tão cedo, né? Que não tem como a gente... Claro que tem algumas características, comportamento repetitivo, ecolalia, estereotipia. Ecolalia é quando a criança repete algumas frases, principalmente de desenho. Estereotipia, alguns movimentos que elas fazem com as mãos, ficar olhando a mão, balançar o corpo. Então, isso são algumas características que aparecem nos autistas. Mas tem autistas que não aparecem essas características. Então, nesse sentido que eu falei que a gente precisa tomar cuidado, né? A gente pode desde encontrar um autista muito na dele, introspectivo, que não fala, e um mais hiperativo por conta de ter a hiperatividade junto com o autismo. Então, só assim, esclarecendo, né, um sinal, o sinal da criança introvertida ou o sinal da criança imperativa, isso não significa, né, que às vezes essa criança é autista. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Sim. É só exames mesmo que vai poder aprofundar. O autismo, ele acaba interferindo na parte cognitiva da criança? Pode contribuir e não. Algumas crianças têm o hiperfoco, que a gente chama, de ter autoconhecimento de algumas coisas, e ela pode saber sobre tudo sobre aviões, coisas que a gente não consegue estudar, e eles estudam com uma facilidade muito tremenda. Eles pegam as coisas muito rápido nesse sentido. Então, pode ter a parte cognitiva e pode também ter uma parte cognitiva muito avançada em relação ao hiperfoco deles. Ok. Wilson? Eu vou passar alguns recadinhos aqui e depois vou fazer uma pergunta aqui. A Vaniele está nos acompanhando, desejo uma boa noite, pessoal. E também a Helenice Goulart Fernandes, boa noite. Tá certo? Eu acho que a Helenice tem alguma coisa a ver com a Giovana, né? É tá minha certo. Mãe. Ah, sim! Um abraço, um beijo respeitoso para a senhora, viu, dona Helenice, viu? Que bom, né? E parabéns aí pela filha, pela dedicação, pelo carinho, né? Pela filha que, é claro, como todo bom profissional, tem o direito, né, de ter direito à vida, mas faz da vocação maior até mesmo de suas necessidades. Parabéns, dona Helenice. Pois não, Wilson? Giovana, com relação ao diagnóstico, existe um tempo
para que se diagnostique uma pessoa com o transtorno do espectro autista? Existe um tempo específico ou é porque ou depende da pessoa também, depende de algumas características? Existe alguma questão nesse sentido? Porque que nem você apontou aqui da importância do diagnóstico precoce, né? E existe um tempo mínimo ou depende da pessoa? Como que é isso? Eu acho que é difícil a gente falar de tempo, porque tem algumas pessoas que só são diagnosticadas, que tem um laudo fechado dos 20 anos, quando fica adulto. Muito pela nossa saúde, né, que nem todos têm acesso à saúde ampla para ter o diagnóstico, para ter todas as avaliações. Então, tem alguns casos que as pessoas só são avaliadas após a vida adulta. Então, recentemente estava acompanhando pelo Instagram um menino que foi diagnosticado com autismo nos seus 24 anos. Então, ele teve uma vida inteira sem saber e sem ter algumas explicações porque ele tinha certos comportamentos. A gente fala da importância da avaliação, da intervenção e da avaliação precoce, porque quanto antes é diagnosticado, antes a gente pode intervir e ajudar essa pessoa. Porque, claro que tem alguns autistas que são muito leves, mas eles também precisam desse tratamento, desse acompanhamento, tem vários tipos de terapia que eles podem fazer para ajudar eles a ter essa melhor qualidade de vida, né? Claro que seria o ideal, no mundo ideal, que todas as crianças com autismo, eu falo crianças, né, porque a gente fala da intervenção precoce, pudessem ser avaliadas e diagnosticadas o quanto antes. Mas é difícil a gente falar de tempo, Wilson. Pela nossa saúde, é muito difícil. A avaliação em si, às vezes, pode demorar um pouco, porque ela é uma avaliação multidisciplinar, precisa de alguns testes, alguns acompanhamentos médicos, terapeutas. Tá, voltando na questão da ecoterapia. Existe, vamos dizer assim, uma idade mínima para se iniciar uma ecoterapia? E também, gostaria que você falasse também o que nem você falou, vamos dizer assim, que é uma pessoa, um adulto, que foi diagnosticado recentemente como autista. Essa pessoa, ela vai, a ecoterapia vai beneficiar também esta pessoa? Vai. Hoje na ecoterapia, a partir da ANDI, que é a nossa Associação Máxima de Ecoterapia, o órgão que a gente responde e que cria todas as nossas leis, os nossos critérios, é a partir dos 3 anos que a gente pode incluir a pessoa na ecoterapia. Muito tem a relação com a parte motora, com o desenvolvimento da criança, a parte de segurança da criança, quando é muito pequena, e em relação também à quantidade de estímulo que ela recebe no cavalo. Quando for diagnosticada, é claro que a ecoterapia pode ter esse benefício para as pessoas, né? Independente da idade. Como o Paulo falou que já está com mais de 50 anos, se quiser voltar na eco, será muito bem-vindo e tem os benefícios também. Mas a gente ressalta a importância do quanto antes as crianças respondem, né? Que qualquer criança, elas respondem muito mais rápido aos comandos e aos estímulos. E quando é adulto, pode demorar um pouco mais, mas claro que vai ter todos os benefícios também. E assim, a ecoterapia, existe um tempo para a pessoa fazer ecoterapia, um tempo mínimo, um tempo máximo, ou depende também do desenvolvimento da criança ou do adulto? É difícil a gente falar em tempo, porque assim como as outras terapias, a gente precisa ver como a criança vai responder e como é o desenvolvimento dela na eco, né? Então, a gente precisa avaliar, fazer um plano, o que essa pessoa precisa, o que ela está buscando na ecoterapia, quais são os benefícios que a eco pode propor para ela. Então, é difícil a gente falar de um tempo máximo e mínimo para uma criança ou para um adulto fazer ecoterapia. Paulo? Sim. Muito obrigado, Wilson. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Giovana. Em toda deficiência, Giovana, que no caso eu falo assim muito, né, eu cito como exemplo o deficiente visual, né, que às vezes ele tem ou nasce com uma patologia que leva à perda da visão, né, ou já nasce sem a visão. Ele pode adquirir com o tempo, que a gente fala, a deficiência adquirida, por Sim. falta de estímulo, né, de uma
de uma educação física, não praticar aquele esporte radical, tal, mas aqueles movimentos normais da vida, uma deficiência intelectual pelo fato de não ter uma estimulação intelectual para aprender, para conversar outros assuntos, né? E às vezes, mas então ele, além de cego, ele tem essa deficiência. Não, essa deficiência não tem nada a ver com a cegueira, com a falta de visão. Essa deficiência, ela foi adquirida, né? Que nem no caso do autismo. O autismo, ele pode trazer uma outra deficiência junto com o autismo, ou é só mesmo também uma deficiência possível futura por falta de estímulo e tratamento? Ele pode sim, Paulo. Tem alguns autistas que têm autismo e deficiência intelectual, outros que têm só autismo, como eu falei anteriormente. Pode ter alguns autistas com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, que acho que é mais comum para todo mundo, né, as crianças com TDAH. Mas pode sim ter essa comorbidade, ter o autismo e ter uma outra deficiência junto. Então, ela vem associada ao autismo, nesse caso? Isso, elas são associadas. Ah, sim. Mas tem autistas que não têm outra deficiência também. É porque o autismo ele não entra como uma deficiência, né? Ele encaixa como um transtorno global do desenvolvimento, né? Mas eles podem ter uma deficiência intelectual, um transtorno de hiperatividade ou só autismo. No caso, assim, como você falou, o leve, o moderado e o severo, né? Isso. O severo, ele pode ter, assim, alguma implicação da criança não aprender a andar, não falar, ou não tem nada, uma ligação com a outra nesse caso? Os níveis, eles são a partir da função, que na análise do comportamento que a gente estuda, tem relação com a funcionalidade. Então, quanto mais funcional a criança é e menos dependente, o grau é mais leve. A gente pode encontrar algumas crianças de grau leve que não são verbais e algumas crianças severas que são verbais. Não tem essa relação predominante. Ok, então, olha, se o papai e a mamãe estão nos acompanhando, o padrinho, a madrinha, né? De repente você quer fazer uma pergunta, pode mandar aqui fazer uma pergunta no nosso chat, né? Pode fazer a pergunta, não tenha medo, não tenha vergonha, estamos aqui para aprender todos, né? Eu vou fazer uma pergunta dessa, estou com vergonha. Não, nós estamos aqui com a Giovana, compartilhando, né? Ela vai indicar o melhor caminho, ela não vai fazer diagnóstico nenhum, né? Que a ética não permite, mas ela vai dar um bom caminho, né? Agora, voltando lá, Giovana, qual que, digamos assim, o papai, a mamãe, né? O bebezinho está lá, aquela alegria, né? Quais são, assim, os principais aspectos que um papai e uma mamãe começa a observar que essa criança pode, claro, com a visão leiga dela, ela pode ter algum indício que ela está com o aspecto autista? Acho que uma das questões que o pessoal acaba sendo mais fácil de detectar ou de ser um traço do autismo mais fácil de perceber é a questão do contato visual. Os autistas, em sua grande maioria, eles não mantêm muito contato visual com as pessoas. Eles desviam o olhar, eles não conseguem manter por mais de alguns segundos esse contato visual. A questão também da afetividade, por muitas vezes, não em predominância, mas os autistas eles não gostam muito do toque, do abraço. Claro que tem alguns autistas que aceitam isso, que gostam, mas são coisas que podem estar relacionadas também. Mas é difícil a gente falar em perceber alguma coisa sem estar muito em contato com o caso, né? Que às vezes as pessoas podem se alarmar com a situação e apenas a criança está no seu tempinho de fazer as coisas, do seu desenvolvimento. Por isso, nunca tomar nenhuma, se alarmar, antecipar em nada, sem antes
tiveram um aval de um bom profissional, né? De uma equipe de multidisciplinar que possa encaminhar e dar o diagnóstico final, né? Sim. Nunca ficar naquela, porque o vizinho também tinha, porque o filho da comadre também era assim e também foi isso, né? Sempre ter, assim, um corpo técnico para dar o diagnóstico seguro e preciso, né, Giovana? Sim, é muito importante, né, Paula? A gente sabe que, às vezes, as crianças acabam sendo diagnosticadas não só com o transtorno do espectro autismo, mas com alguns outros transtornos, de forma errônea e acaba prejudicando ela o resto da vida, né? Sim. Wilson? Vou passar alguns comentários aqui. A mãe da Giovana, obrigado, Paulo, realmente tenho muito orgulho da profissional Giovana. O Marco Aurélio Campos, boa noite, Marco. E a Ana Júlia Soares, Giovana, profissional top. Que bom, que bom. Alguma pergunta, Wilson? Ô, Giovana, com relação à ecoterapia, quais são os profissionais, assim, a atuação mesmo, quais são os profissionais que atuam, eu não sei se eu poderia dizer sessão de ecoterapia, nas sessões de ecoterapia, nessa terapia, quais são os profissionais que atuam? E com relação ao cavalo, é qualquer cavalo? Como que é preparado o cavalo? Existe alguma questão nesse sentido? Os profissionais que a ANDI determina para ter básico no centro de ecoterapia é uma psicóloga, uma físio e um equitador. Pode também estar no grupo fonoaudiologia, TO, psicopedagogia e algumas outras partes da relação da saúde, né? Então, algumas outras profissões, como médico, alguns médicos também estão dentro do centro de ecoterapia para ajudar no laudo dessas crianças ou para acompanhar realmente essas crianças. Os cavalos, normalmente, são cavalos mais tranquilos, que têm a passada mais leve, mas é muito difícil. O perfil do cavalo, a gente sempre tem os mais agitadinhos, como o Paulo falou, que gosta de pregar as peças, tem os mais calminhos para as crianças, mas a gente precisa avaliar várias coisas do que só o cavalo. O tipo de andadura, a altura deles, são cavalos mais fortes, mais magrinhos. Depende muito de um perfil como um todo. Certo. Até vou contar uma curiosidade. Eu não me lembro agora o nome daquele que foi dado para aquele cavalo. Eu acho que era Wolverine, se não me engano. Eu não me lembro. Que eram 3, 4 cavalos que eram usados ali, né? E ninguém do nosso grupo queria pegar aquele cavalo, porque ele não obedecia, ele era meio tranquilo, sossegado, né? Meio tranquilão. E eu reclamava tanto daquele cavalo, mas um dia eu peguei, né? Eu fui escolhido para estar com ele, né? Tinha alguns ali que o guia só ia nos orientando porque a gente não enxergava, mas o cavalo andava sozinho com a gente, né? A gente tinha o domínio sobre ele, né? E a gente tinha 2 profissionais que eram policiais aqui que trabalhavam na nossa polícia montada, né? O sargento Gavino e o sargento Elvis. O sargento Elvis está em Leme hoje, e o sargento Gavino hoje acho que já é da reserva, né? Já. E um dia eu estava com aquele cavalo, né? E eu, né, brigando com o cavalo. Você acredita que teve um dia que o cavalo disparou e eu me desequilibrei de cima dele? Se não fosse o sargento Elvio e o sargento Gavino, aquele dia o Paulo Meyer tinha estapelado lá naquela arena, né? Você vê, foi brincar com o suposto, né, cavalo, ele não gostou da brincadeira, não. Vou mostrar para esse rapaz se eu sou lento. Os cavalos, a gente sempre está por perto, sempre tenta socorrer, né, quando acontecem alguns imprevistos, mas é muito dessa conexão, Paulo, que você falou, que vocês se entendiam e ele ia sozinho, né? Acho que Exato. Ele não ia sozinho, né? Vocês estavam tão conectados que vocês se ligavam de outra forma e vocês iam trabalhando juntos, né? Exato. Mas só que eu não falei que eu dei 2 cutucadas com o meu calcanhar na barriga dele, né?
Que eu fui deselegante com ele também, né? Às vezes ele assustou também, né? Não... Tem algumas reações imprevisíveis. Não, mas foi muito bom. Foi um período muito bacana. A gente pôde, né, ter assim descobrir muitas situações da vida que a gente, né, traz até hoje para a nossa vida, né? E fora as boas amizades que a gente fez, né? Esse contato de inclusão que a gente teve ali dentro, né? Que a gente tem saudade, sim. E um dia, quem sabe, a gente pode, pela técnica, porque você sabe, né? Deficiente, 54 anos, o corpo não vai correspondendo mais à altura, né? A gente já fica meio com a coordenação motora já meio devagar, então a ecoterapia acredito que vai nos ajudar muito né, nessa situação. Wilson? Aproveitando esse gancho que o Paulo colocou aqui, com relação que a pessoa vai ficando com uma certa idade, o corpo não vai respondendo mais a algumas questões, eu queria que você, Giovana, comentasse também se existe também essa questão. Vamos dizer assim, nós estamos num momento complexo com relação a uma pandemia. Sim. Tem muitas pessoas que vão ficar, infelizmente, com sequelas em relação ao Covid. Tá? E muitas pessoas até podem se tornar pessoas com deficiência, precisar de uma reabilitação. A ecoterapia também trabalha nesse sentido, e você acredita que essa questão, vamos dizer assim, esse momento terrível que estamos passando, e a ecoterapia pode ser uma alternativa também futura para uma terapia nesse sentido? Acho que é difícil a gente tentar pensar em algumas sequelas, que tudo é muito novo, né, Wilson? A gente não sabe quais as possíveis sequelas, né? Mas acredito que se as sequelas estiverem relacionadas à parte motora, à parte cognitiva, à parte emocional, a ecoterapia pode contribuir bastante. Algum dos estudos recentes que eu estava vendo é sobre o reflexo da pandemia em relação à depressão e à ansiedade, né? As pessoas estão ficando mais em casa, estão se sentindo mais deprimidas por tudo isso que está passando, e a ecoterapia também pode auxiliar nesse sentido, né? Então, além das sequelas possíveis, que a gente ainda pouco tem estudo, confesso que ainda não vi nenhum estudo nessa parte, mas esse outro aspecto também da parte emocional, claro que a eco contribui bastante, né? Acho que se a gente puder contribuir de alguma forma para alguma pessoa que teve uma sequela dessa doença tão séria e tão difícil da gente lidar, acho que o pessoal vai estudar bastante para conseguir ajudar. Tá, então a ecoterapia, ela não contribui só, vamos dizer assim, na parte motora, mas ela contribui também, é importante também na questão da parte emocional, né? Eu acho que é por causa dessa relação com o animal, a pessoa e o animal, seria isso? É nessa relação entre o cavalo e os estímulos que ela recebe e a relação com os terapeutas e com a equipe, né? Então a gente fala que em cima do cavalo as pessoas ganham uma autoconfiança maior, uma autonomia, e essa parte também desenvolve na parte emocional, que a autonomia para a parte emocional é fundamental, né? Se a gente não tiver uma autonomia e autoconfiança, se a gente não tiver confiança, a parte emocional vai ser abalada também. Tá certo, Paulo? Olha, Wilson, de minha parte, eu estou, assim, né, tranquilo. Eu só gostaria, depois, se você concluísse o que você tem para perguntar, alguma situação, alguma provocação, depois eu já gostaria de entrar, né, nessa fase, nessa reta final com ela, para deixar a Giovana falar aquilo que ela gostaria de falar e nós não tocamos no assunto, né? De repente ela está com algo assim, eu fui lá para falar esse determinado assunto e eles não me deram oportunidade de falar, então eu deixo você até ela voltar para as suas considerações finais. Não, Paulo, então eu passo a palavra para a Giovana. Eu tentei aqui o tempo todo, eu estou com a internet terrível, que eu queria mostrar uma foto do Paulinho, Giovana. Eu tenho uma foto de quando ele fez a ecoterapia. Até eu acredito que a Vani estava com ele nesse momento. Que a Vani, você lembra que a Vani encaminhou a foto para você, Paulinho? Sim, sim. Não, mas eu acho que ela pegou essa foto lá, viu, Wilson? Sim. Ela pegou essa então, foto. Mas eu queria colocar aqui, mas eu não consegui baixar a foto. Minha internet está ruim.
Eu não consegui baixar. O Paulinho tinha até cabelo, não era grisalho assim, não, era cabelo preto e tal. Não, bem cabelo mais eu novo, tenho até muito hoje, mais Wilson. Muito mais novo. Cabelo eu tenho até hoje, né? Mas Embora os meus cabelos agora, né? já são. Os meus cabelos já são cor de prata, né? Mas, Tá certo. aliás, que eu valorizei, né? Eu tenho o meu cabelo é cor de prata, né? Então, daqui a pouco ele vai passar a ser ouro, né? Sim. Mas, bom, 2000, né? Você volta aí, são 22 anos atrás, né? 22 anos atrás, a situação era completamente diferente, né? Mas, Giovana, eu vou deixar você bem à vontade agora para falar tudo o que você quer, desde da ecoterapia, quanto terapia, das dificuldades, da luta, que vocês estão à disposição, né? O que a ecoterapia oferece para o cidadão rio-clarense, né? As recomendações, né? Fique à vontade. Acho que é um prazer falar sobre eco, o que eu tenho desde que eu comecei sendo estagiária da Vani, que vocês comentaram, que ela está assistindo. Aprendi muito com ela, foi grande responsável de eu estar tão apaixonada nesse caminho hoje. É sempre um prazer falar de eco. Acho que a gente falou de vários aspectos, várias partes. Com a declaração do Paulo, acho que a gente conseguiu ver o outro lado, né? Que é muito fácil a gente falar como terapeuta que pode beneficiar a parte mais técnica, por mais que a gente tenha um pouco de vivência. Mas é muito legal a gente ver uma pessoa que vivenciou a eco de fato e qual o benefício que ela traz para a vida dela desde hoje, né? Acho que o único recado que eu gostaria de falar é, se o pessoal quiser conhecer, nós temos uma página no Instagram, que é eco.rioclaro. Lá a gente posta alguns vídeos, algumas fotos, com algumas informações sobre dias que a gente atende, horário, o local, que é no Clube de Cavaleiros, dentro do Horto Florestal. Lá a gente também tem alguns posts informativos das deficiências que a eco pode atender e quais os benefícios dela. Maravilha, então. Então, a gente quer agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, o seu carinho. Conte. Ô, Wilson, pois não. Depois eu vou mandar a foto para você. Posta lá no Instagram, coloca Paulinho em 1900 e tanto. Vamos postar no Insta, Paulinho, marcar você lá. Tá bom, muito obrigado, né? Isso é 1998, 99, né? Que beleza, hein? Que beleza. Mas tá bem, então, te agradecer o seu carinho, a sua disponibilidade, né? A sua atenção para conosco, para essa roda de conversa aqui na Central Brasileira de Inclusão, no nosso Rádio Live TV, né? E a gente fica à sua disposição, quanto eu, quanto o Wilson, aqui pela Central Brasileira de Inclusão, no nosso trabalho, né, na nossa atuação pública, enquanto assessor dos direitos da pessoa com deficiência do município, esse cargo confiado pelo senhor prefeito aqui da cidade de Rio Claro, quanto radialista e quanto cidadão, à disposição do seu trabalho, à disposição da ecoterapia de Rio Claro, ok? Eu que agradeço o convite. Peço desculpa se eu falei rápido, eu estava bebendo água, mas a gente terminou os atendimentos hoje às 6 horas. Vim correndo para participar, que eu acho que é de grande importância. A gente falar sobre eco, falar sobre autismo. Nessa semana, o nome está em alta, por causa do dia 2, que foi comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Acho que a gente não pode perder essa oportunidade de falar da eco e de falar um pouco do autismo e o que a gente pode ajudar. Wilson? Tá. Vou mandar os últimos recadinhos aqui, ó. A Vani Gi, parabéns por todo esse amor. O Marco Aurélio Campos, parabéns, Giovana, pela clareza. A Vani, meninos, vocês são ótimos, saudades de todos. Maravilha, A Juliana Goulart Fernandes, que orgulho da profissional que você é, Giovana. Então foram esses os recadinhos. A gente quer agradecer mais uma vez, Giovana, pela disponibilidade. E com certeza vamos chamar mais vezes para a gente estar conversando
sobre esse assunto tão importante que é transtorno do espectro autista, as terapias e a ecoterapia, que é tão importante para as pessoas com deficiência e para toda a sociedade, né? Porque você transformar a vida de uma pessoa, independente se ela tem deficiência ou não, você vai transformar também, com certeza, a sociedade, uma família. Começa assim, né? A família, a pessoa, a família, e vai pelos degraus até a transformação da sociedade. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Sempre que vocês precisarem e eu puder contribuir com alguma coisa, pode chamar aqui. Se possível, a gente participa sempre. Tá certo. Ok, muito obrigado, Giovana. Ótimo final de semana, uma ótima semana. E conte conosco, qualquer divulgação, o que for necessário, sempre estaremos à disposição, tá certo? Obrigado. Muito obrigado, fica com Deus. Ô, Wilson, eu quero aqui mandar um abraço lá para a cidade de Guaratinguetá, nosso amigo Vandinho, né? O Vandinho, que é radialista e também trabalha em um hospital da cidade de Guaratinguetá. Ele é deficiente visual também, cantor, faz parte da FCD, a Fraternidade Cristã da Pessoa com Deficiência, né? Ele, o seu cunhado, Léo, né? O Léo também, cunhado, também faz parte da fraternidade, é cantor também. Eu fiquei de um dia pegar um vídeo deles aí, né? Como a gente tem aqui os talentos da inclusão. Um dia eu quero ver aí, você que é o técnico dessa parte, que a gente possa colocar o vídeo do Léo e do Vandinho cantando, né? Como outras pessoas, né? A gente sempre convida você que tem aí fazer um vídeo, você cantando, você atuando, você indo para a cozinha, né? Você que é pessoa com deficiência, faça um vídeo para a gente mostrar aqui o talento da inclusão. Eu estou muito essa semana, né? Focado nesta frase, nesta palavra, nessa frase de vida até mesmo para mim, né? É preciso conhecer para incluir, né? E você, pessoa com deficiência, também tem que deixar-se conhecer, tá? Você, pessoa com deficiência, tem que se mostrar mesmo. Mostrar o seu talento. Ah, mas isso é uma obrigação, todos fazem. Não, eu sei que todos fazem. Todas as pessoas sabem colocar roupa na máquina para lavar, todas as pessoas sabem passar roupa, todas as pessoas sabem fazer comida, menos eu, né? Aliás, que eu sei fazer 2 pratos só, viu, Wilson? Sardinha na lata e ovo cozido, né? Esses 2 pratos aí eu sou perito, né? Eu faço um bom miojo, né? Ah, você faz miojo? Você está um Sim. pouquinho melhor do que eu. E você não é pessoa com deficiência, né? Não, mas eu lavo louça também, Paulo. Você também lava louça, né? Não, eu também lavo louça, né? Isso, graças a Deus. Eu estou num período de férias da louça. Eu sou um expert em lavar louça, né? Mas o que a gente quer é esses talentos, né? Que as pessoas veem, os talentos da inclusão. Mostre a sua atividade, a sua vida, porque é preciso conhecer para incluir. E nós, pessoas com deficiência, só seremos incluídos quando nós deixamos nos conhecer. Perfeito? Tá certo, então, Paulo. Então, vamos encerrando por aqui. Esta foi mais uma live da Central Brasileira de Inclusão. Só lembrando que essa live também vai estar lá na página do YouTube, que é a Central Brasileira de Inclusão, ou CBI, a Voz da Inclusão. Você procura lá, terminando aqui de abaixo, já coloca lá também no YouTube essa live. Semana que vem a gente está aqui com mais uma live com algum tema voltado à inclusão. Queremos agradecer a todos que participaram e até semana que vem, né, Paulo? Até semana que vem. Finalzinho aqui, deixa eu mandar um abraço para o meu vizinho, irmão, né? É o Alonso e a Mônica, esse casal que a gente ama de paixão, né? Um beijo no coração deles aí, sempre acompanhando a gente, né? E daqui a pouco meu amigo Alonso já dá um grito lá do outro lado, né? Para a gente participar de uma reunião também. Temos que ir lá para a academia, viu, Wilson? Fazer uma atividade academia, física. Sim. Isso. Nós temos uma academia lá, onde faz exercício físico. Tá bom. É. Tá certo. Tá certo? Muito bem, então, Wilson. Até semana que vem, né? Você que vai nos acompanhar, todos com Deus, né? Não esquece de fazer as suas orações, né? Se cuidar. A pandemia não acabou, a vacina está aí, a nossa luta continua.
para prioridade para as pessoas com deficiência, para ser vacinados. Em primeiro lugar, dentre das deficiências, as crianças e os adultos com síndrome de Down, né? Depois as outras deficiências, mas que a nossa luta continua para que as pessoas com deficiência venham como prioridade na vacinação também, né? E a gente volta a se falar a qualquer hora, a qualquer momento. Deus abençoe a todos.